Fala guerreira, tudo jóia? Como é que vocês estão? Bom, eu sou o professor Moacir, seja muito bem-vindo. Você está no canal Math Academy e essa, esse vídeo de hoje a gente vai trocar ideia de umas questões interessantes. Se você já acompanhou os vídeos anteriores, é, esqueci de falar, né? Me apresentar um pouco mais. Eu sou oficial aviador da Força Aérea, já fui aprovado em alguns concursos militares, como a ESA, SpaceX, AFA, ITA. Eu era burra velha em matemática e acredite no seu potencial. Se você tem alguma dificuldade, provavelmente ela vai residir em matemática básica, dependente do nível que você se encontra hoje, até no nível superior. Porque meus colegas de faculdade também tinham problema em matemática e os seus problemas, aqueles que tinham problemas um pouco maiores na matemática, era na matemática básica. Por isso que essa playlist do canal, que eu iniciei há pouco tempo, ela está tratando da matemática básica e nós estamos vendo agora, nos últimos vídeos de teoria, sobre o MDC. Daqui a pouco a gente vai falar do MMC. E hoje a gente vai trocar ideia sobre algumas questões aqui da lista que eu já achei disponível para vocês resolverem. É importante sempre exercitar, você só aprende matemática se fizer bastantes exercícios e espero que você tenha tentado resolver. Se não conseguiu, mesmo aqui durante o vídeo, dá uma pausa aí, tenta resolver a questão que eu vou propor aqui. São aquelas questões que eu achei que talvez tenha gerado um pouco mais de dificuldade. Então, daqui a pouco, depois da vinheta, a gente retorna para resolver umas questõezinhas maneiras aí. Até já. Ainda é, deixa de se inscrever no canal, curtir, pode deixar sua dúvida aí pelo e-mail. Fique à vontade, também tem meu WhatsApp, quem quiser mandar o WhatsApp aí para até sugerir conteúdos. Tem um colega aí que já sugeriu um conteúdo de ensino médio, com uma playlist de matemática base. Eu até conversei com ele e, na medida do possível, eu vou partir pra essa linha aí de adiantar alguns assuntos de ensino médio, tá? E, então vamos lá. Hoje o vídeo a gente vai falar pela primeira questão que a gente vai tratar aqui, é essa questão 16 da lista. Ela fala o seguinte: uma professora deseja encaixotar 144 livros de português e 96 livros de matemática, colocando o maior número possível de livros em cada caixa. O número de livros que ela deve colocar em cada caixa, aqui é importante, para que todas elas tenham a mesma quantidade de livros, sem misturar livros de matérias diferentes. Então, isso aqui é muito importante. Em cada caixa, ela vai ter uma quantidade específica de livros, e ali só tem livros ou de português, em outra caixa só vai ter livros de matemática. Não pode misturar. E aqui ele fala o maior número possível de livros em cada caixa. O que é esse maior número possível de livros? A gente já conversou lá na teoria que a dificuldade não está por si só em resolver o MDC. As técnicas de resolução de MDC são bem simples, mas a técnica está em saber quando usar o MDC e quando usar o MMC. A questão normalmente ela vem contextualizada e você tem que saber. Ah, não, isso aqui é MDC. E o que a gente falou lá? O MDC ele trata de pegar um determinado conjunto e separar em quantidades iguais. E esse fato de você pegar mais de um conjunto, separar aquele conjunto em subconjuntos menores, e essa divisão seja o maior possível, você está tratando do MDC. Cuidado para não confundir o maior possível com o maior quociente possível. Vamos lembrar, quando você tem um divisor, vamos escrever isso aqui. Eu tenho, por exemplo, 1.000, a quantidade aqui, e eu vou dividir por 2, eu vou obter um quociente 500.
e aqui resto 0. Se eu tiver a mesma quantidade e dividir por 5, vou ter um quociente 200 para dar 0, para restar nada. Então, por exemplo, eu tenho 2 crianças para dividir 1.000 balas, cada uma vai receber 500. Chegaram mais crianças, eu vou ter menos balas para cada criança. Então, o que eu estou buscando no MDC é isso aqui, ó. É a maior quantidade possível que eu vou dividir. Então, nesse caso, o que a gente está pedindo? O que a questão está te pedindo? Ela quer que você divida a quantidade de português e de livros, o divisor de ambos vai ter que ser o maior possível. Então, a gente está tratando do máximo divisor comum. Então, a gente vai pegar aqui, vamos tirar o MDC de 144 e 96. Como vocês já viram no último vídeo, nos últimos vídeos, a gente tem que sair dividindo, esse método da divisão sucessiva, a gente tem que sair dividindo, pegando divisores que consigam dividir ambos os números, ou se forem 3, 4, tem que dividir todo mundo ao mesmo tempo. A gente já observa aqui, se você for perspicaz, que não precisa sair dividindo por 2, por 3. Daqui eu já vejo que 144 é divisível por 12. E 96, 12 vezes 8 dá 96. Ótimo. Então já posso pular lá, pegar um divisor bem alto, 12. Então, dividindo por 12, 144 dá 12 e 96 dá 8. A gente observando os dois números aqui, a gente pode ver que eles são divisíveis por 4. Se você não percebeu isso, pode dividir por 2, não tem problema. Mas o que a gente está buscando aqui é acelerar o processo da resolução da questão visando um concurso. Então, vamos dividir por 4. 12 dividido por 4 dá 3, e 8 dividido por 4 dá 2. 3 e 2 são primos em comum, não temos mais nenhum divisor comum a não ser 1. Então, vamos lá. Qual é o resultado aqui? Como é que eu obtenho o MDC? 12 vezes 4, 48. Eu multiplico todos os divisores que eu utilizei. 48. O que isso está me dizendo? Eu tenho 144 livros de português e tenho 96 livros de matemática. Então, se eu pegar o livro de português e dividir em quantidades iguais, eu vou fazer a mesma coisa com os livros de matemática. E essas quantidades, tanto de português como de matemática, é a mesma quantidade. Mesma quantidade, só que a diferença são as matérias. Então, eu pego 48, na outra caixa, desculpa, 48. Na outra caixa eu vou colocar 48 também. E na outra caixa eu coloco 48. 3 vezes 48 dá 144. E 96 livros de matemática eu pego. Opa, saiu aqui. 96 livros de matemática eu pego o primeiro grupo com 48 e o segundo com 48. Ótimo. Eu tenho duas caixas de livros de matemática. Se a questão te perguntasse quantas caixas você vai utilizar, então o que você faria? Você pegaria em quantos grupos, os subconjuntos, né? Quantos elementos vão existir daquele subconjunto? Vamos tratar agora do conjunto maior dos livros de português. Eu vou dividir em subconjuntos menores. Basta dividir o conjuntão, que é 144, pela quantidade de livros que eu vou acumular de português, 48. Fazendo essa divisão, você vai obter um quociente 3. 3 baixa o 14 não dá, então você vai baixar o 144. 48, 144 vezes 48 é 3. E 96 dividido por 48, eu vou agrupar os livros de matemática, que são 96 livros, em 40 grupos de 48. Dividido por 48, 2. Então, essa quantidade obtida em cada quociente significa a quantidade de caixas que eu vou utilizar com aquela quantidade. Mas a questão me pediu só
o número de livros tá aqui em cima, ó. O número de livros que ela deve colocar em cada caixa. Pronto. Ela vai colocar em cada caixa 48 livros, que é a nossa resposta aqui, a letra E. Beleza? Vamos para a próxima aqui, que essa próxima é bastante interessante e ela tem um detalhezinho que pode deixar tudo a perder. Então vamos lá. Um automóvel percorre 3.360 metros em uma rua A. Daí dobra à direita e percorre mais 2.280 metros em uma rua B. No seu trajeto, observa que havia um poste no início de sua viagem. O que é o início da viagem? Lá o início da rua A. E um no final. Então vamos esquematizar isso aqui. Eu tenho uma rua A aqui e uma rua B aqui, que ela é um pouquinho menor. Então aqui, rua A, rua B, vou botar aqui do lado aqui, rua B. E aqui ele percorreu 3.360 metros. E aqui ele percorreu 2.280 metros. E aí ele observou o quê? Que tinha um poste aqui, vou botar contra a cor aqui, vou botar de rosa mesmo. Tinha um poste aqui e um poste no final. É isso que a questão está te falando até agora. E ainda outro na esquina das duas ruas, ou seja, ele tinha outro poste bem na esquina, bem na dobrinha aqui, na hora que ele fez a curva. E ainda outro na... Além desses, havia outros, ou seja, aqui pelo meio tinha outros postes, não necessariamente esses dois que eu estou marcando, mas tinha outros postes ali. Por quantos postes esse automóvel passou, sabendo-se que a distância entre dois postes consecutivos era constante e a maior possível. Então, a quantidade de postes vai ser, a quantidade de postes entre eles vai ser, ou melhor, os metros entre eles, a distância entre um poste e outro, ela é constante. Isso significa que eu vou pegar um conjunto pensa sempre nessa ideia, um conjunto dividindo em subconjuntos menores. Qual é o meu primeiro conjunto? É um conjunto de metros de 3.360 metros. Esse conjuntão eu vou dividir em metros menores e o 2.280 metros é um outro conjunto que eu vou dividir em conjuntos também menores. A quantidade de metros, tanto do 2.280 quanto do 3.360 da rua A, é o mesmo. É a mesma quantidade. Baseado nessa quantidade, eu vou delimitando esses espaços de subconjuntos compostos. Então, é isso aí que a questão te dá. É importante você também interpretar o enunciado da questão. Então, vamos lá. Eu vou pegar, então, o que isso está me dizendo? E eu vou dividir na maior quantidade possível cada um dos subconjuntos. Então, eu vou pegar o MDC de 3.360 e 2.280. Aqui eu já vejo que ambos são divisíveis por 10, então já vou eliminar aí uma boa quantidade aí de números, não? 3.360 dividido por 10, 336. E 2.280, 228. Bem, pelo critério de divisibilidade, o que a gente pode observar aqui? Vamos olhar para o 336. Soma todos os números. 3 mais 3, 6. 6 mais 6, 12. 2 mais 228. 2 mais 2, 4. 4 mais 8, 12. Ótimo, os dois são múltiplos de 3. Então, os dois são divisíveis por 3. Vamos fazer essa divisão por 3.
336 dividido por 3 dá 1, 1, 2. 228, 22 dividido por 3 dá 7. E aí, para 22, falta 1. Baixa o 8, fica 18. 18 dividido por 3, 6. Vamos ver se são divisíveis por 3 de novo? Não, não são. Por quê? 76. 7 mais 6 dá 13. 13 não é divisível por 3. Mas ambos os números são pares, então são divisíveis por 2. Vamos dividir por 2. 112 dividido por 2, 11 dividido por 2 dá 5. 2 vezes 5, 10 para 11, 1. Baixo 2, fica 12. 12 dividido por 2, 6. 76, direto aqui dá 38. Dá para dividir ainda por 2 de novo. 28. E o outro dá 19. Pronto. 28 e 19. Será que dá para dividir por alguma coisa? Vai ser meio complicado, né? Porque 19 é número primo. Então, número primo só é divisível por ele mesmo e 28 não é múltiplo de 19. Então, ficamos por aqui. Então, vamos obter isso aqui. 10 vezes 3, 30. 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4. Multiplica 30 por 4. 30 vezes 4, 120. O que é isso? 120 é a quantidade, a distância entre dois postes. É a quantidade menor do subconjunto. Então, 3.360 eu vou dividir em espaços de 120 e 2.280 também. Agora, vamos obter a quantidade de postes aqui. Vamos pegar 3.360, dividir por 120. Aqui eu posso dividir, aqui só dá para dividir 336, e aí por 4 dá 480, já passou. Por 3 dá 360, também já passou. Então vamos por 2, que dá 240. De bota 240 ali debaixo do 336 e subtrai. 6 menos 0, 6. 13 menos 4, 9. 3, ao emprestar por 3 da direita, da casa das dezenas, ficou 2 nas centenas. 2 menos 2, 0. 96. Baixo 0. 120. 960 por 120 dá 8. Ótimo. 8 vezes 120, 960. Vamos dividir agora por 2.280 dividido por 120. Divide 228 por 120. Por 2 dá 240. 120 multiplicado por 2. 240 já passou. Então vamos por 1. 120. 228 menos 120, 8 menos 0, 8. 2 menos 2, nada. 2 menos 1, 1. 108. Baixo 0. 1080 dividido por 120. 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 1, 8, 9. 960. Está abaixo. Vamos ver se está por 9. 9 vezes 120. 9 vezes 2, 18. 9 vezes 1, 9. Mais 1 que foi do 18, 10. 1080. Certinho. Então, o que eu descobri aqui? Que eu tenho 28 postes na esquerda, na rua A, e na rua B, essa rua que desce, eu tenho 19, em tese. Vamos com calma. Pense se você tivesse, vamos supor, 240 metros na rua A, em separar em espaços de 120. Como é que isso ficaria? Ficaria um poste no início, que a questão já te falou que tem, e você tem que colocar aqui, vamos supor que isso aqui seja 240, e você dividiu em espaços de 120. Eu coloco mais um poste aqui,
eu obtenho 120 aqui e 120 aqui. Então, beleza. 240 dividido por 2 postes, 120 metros para um lado e para o outro. Mas tem um detalhe, tem um poste aqui nesse cantinho também. E assim você vai observando que todas as vezes você vai colocar um poste no início e outro para dividir, e você sempre ter um poste a mais lá no final. Sempre isso vai acontecer em qualquer divisão que você fizer. Vamos supor agora que eu tenha que dividir, a rua tem 240 e ao invés de 120 metros, eu tenho distâncias de 80 em 80. Vou fazer por 3. Então, lá, eu tenho 240 metros e eu tenho que a minha divisão, se que eu achei ali, foram pedacinhos de 80 metros. Então, eu de 80 em 80. Se eu tenho um poste aqui, aí eu vou colocar mais um aqui, mais um aqui. Ótimo, eu tenho 80, 80 aqui também e 80 aqui. Aí eu falsamente vou concluir que bastam 3 postes, mas não, tem mais um. São 4 postes. Isso sempre vai acontecer, vai ter sempre um poste a mais, porque lá no final a questão diz que tem um poste, assim como no início. Então, se ela não dissesse nada, beleza, aquele último cantinho lá da direita da rua estaria sem poste. Está tudo, e aí tudo estaria dividido em quantidades menores, mas ela te falou que tem um poste lá. Então, esse 28 que eu encontrei aqui e esse 19 que eu encontrei aqui é 28 mais 1. Então, na rua A, eu tenho 29 postes. E na rua B, eu tenho 19 mais 1 lá do final da rua. Então, são 20 postes. Então, no total, seria 29 postes mais 20 postes, que dá um total de 49 postes. Mas aí, novamente, cuidado, essa questão é muito capciosa, por isso que eu trouxe ela. Você, quando contou os postes aqui nessa rua A, você contou esse primeiro, contou outro, contou outro, contou outro, e assim sucessivamente, até chegar no 29º poste, que é esse aqui, lá do cantinho. Quando você fez o mesmo raciocínio na rua B, o que aconteceu? Você contou esse poste, mais um, mais outro, até chegar no último. Só que perceba, esse poste aqui ele foi contado 2 vezes. Ele foi contado quando você andou pela rua A e ele foi contado quando você andou pela rua B. Então, do resultado final, você tem que tirar esse poste uma vez. Então, muito cuidado, né? Você tem que interpretar direitinho a questão para não cair nessas cascas de banana. Então, do total, 49 postes menos 1, eu obtenho um total de 48 postes. E essa é a nossa resposta final. Gostou? Bastante interessante, né? Essa questão é muito maneira. Então não perca, tente resolver a lista. Se você não parou para resolver, pare para resolver até o próximo vídeo. E no próximo a gente vai trazer mais 2 questões. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Até mais.